Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC de 2009. Na presença de um quadro de insuficiência mitral, a característica que não sugere uma regurgitação mitral aguda é: letra A, eletrocardiograma normal; letra B, pressão venosa jugular normal; letra C, sopro sistólico mais perceptível na base cardíaca; letra D, ausência de cardiomegalia na radiografia de tórax; ou letra E, sopro sistólico que termina nitidamente antes de B2. Bom, aqui mais uma questão de valvopatia, que envolve alguns conceitos de semiologia cardiovascular, da parte das valvopatias mitrais, só que aqui ele coloca o seguinte: a característica que não sugere uma insuficiência mitral aguda. Bom, a insuficiência mitral aguda caracteriza por quê? Por um grande volume regurgitante ao átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, porém essas cavidades não estão adaptadas para acomodar esse volume. O tamanho, a função e a complacência das cavidades são normais. Então você vai ter um grande aumento da pressão nas cavidades, consequentemente vai ter o aumento da circulação pulmonar, uma hipertensão veno-capilar, gerando uma congestão pulmonar. Pois bem, lembre-se que essas cavidades estão com tamanho adequado. Não é uma coisa crônica como a insuficiência mitral crônica e que você vai acomodando o volume regurgitante. De repente, as cavidades têm que acomodar isso de alguma forma, gerando esse grande aumento de pressão nas mesmas. Quais são as causas de insuficiência mitral aguda? Então, as principais causas são endocardite infecciosa, ruptura de cordas tendíneas, e aí pode estar associado geralmente a prolapso de válvula mitral com alguma degeneração mixomatosa, que aí vai romper uma das cordas. Ruptura de músculo papilar no infarto agudo no miocárdio, geralmente está acometendo o músculo póstero medial, é o mais acometido, isso é até questão de prova do próprio TEC. Trauma torácico fechado, levando à insuficiência mitral aguda, e procedimentos intracardíacos com catéter, como por exemplo a valvotomia com catéter balão na estenose mitral. Então, por forma iatrogênica, você faz uma insuficiência mitral aguda e outros procedimentos que podem ocorrer também, como na ablação de fibrilação atrial. Qual é o quadro clínico? Você vai ter uma dispneia em graus variáveis, né? Esse paciente pode estar francamente dispneico e eventualmente pode estar também hipotenso, com sinais de instabilidade. E aqui você começa a resolver a questão que está sendo colocada. A ausculta cardíaca dificilmente revela um sopro sistólico clássico da insuficiência mitral crônica. E que sopro é esse? É um sopro, geralmente holossistólico, no ápice do ventrículo esquerdo, irradiando ora para a linha axilar esquerda, ou pode também irradiar para o mesocárdio. Porém, esse sopro pode ocorrer na ruptura de papilar. E aí vai ter um sopro nitidamente que antecede o B2, né? Vai ter um sopro mais característico sistólico que antecede o B2. Pela taquicardia intensa é que a soprologia não é tão evidente. Porém, pode aparecer B3 e B4, e a perfusão periférica nesse paciente estável pode estar comprometida. Qual é o diagnóstico? Então, o elétrico vai ter o quê? Uma taquicardia sinusal. Você não vai encontrar aumento de cavidades esquerdas, porque isso é uma insuficiência mitral aguda. Então, você não vai achar o átrio esquerdo com sinal de Morris no eletro. Você não vai ter Sokolov-Lyon ou Cornell na sobrecarga do ventrículo esquerdo, porque isso vai estar normal, né? Porque ele foi uma coisa aguda. Radiografia de tórax, você não vai ter cardiomegalia, a área cardíaca é normal, então esse cardio torácico vai ser normal, mas você pode ver uma grande congestão pulmonar no radiografia de tórax. E qual é o exame fundamental para você fazer o diagnóstico que você pensou de insuficiência mitral aguda? É o ecocardiograma. Ele vai confirmar o diagnóstico e vai identificar a causa da insuficiência mitral aguda. Se é uma endocardite, se é uma ruptura de corda tendínea, se é uma ruptura de músculo papilar. Em casos em que você não tem uma definição com eco transtorácico, porque às vezes esse paciente, por exemplo, está em algum quadro de pós-operatório de cirurgia cardíaca ou algum quadro de unidade coronariana e você não tem uma janela muito boa transtorácica, você tem que utilizar o ecocardiograma transesofágico, que facilmente vai fazer o diagnóstico da insuficiência mitral aguda e da sua etiologia. Em casos de forte suspeita
de doença coronariana associada, você pode fazer o cateterismo cardíaco. Porém, tem que lembrar que esse paciente é instável. Colocar esse paciente na sala de hemodinâmica pode ser fatal para ele. Bom, então vamos aqui, ó, um exemplo de insuficiência mitral aguda. Veja aqui um corte apical, duas câmaras. Temos aqui o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Parede posterior do ventrículo esquerdo, parede anterior do ventrículo esquerdo e o ápice do ventrículo esquerdo. Veja aqui, ó, como aqui tem um prolapso associado com uma ruptura de corda tendínea. Veja como ela cai aqui, ó, em direção ao átrio esquerdo. Então, isso aqui, nesse átrio esquerdo, vai gerar um grande volume regurgitante que esse átrio não vai ter como acomodar. E aí vai fazer uma hipertensão venocapilar, levando esse paciente à congestão pulmonar. Veja que as cavidades têm o tamanho normal. Então, ó, como é que fica? Veja a quantidade de volume regurgitante que vai em direção ao átrio esquerdo. De repente, ele vai ter que acomodar tudo isso, né? Fica até esse fenômeno que fica da ecocardiografia, né? Que fica esse turbulhonamento diante do jato regurgitante que você está avaliando na mitral, né? Então você vê ó, que o VE está bom, o VE é um ventrículo bom, não é um ventrículo dilatado, o átrio esquerdo também é um átrio esquerdo aparentemente normal, não tem nada de dilatação, mas ele vai ter que acomodar esse volume regurgitante. Se você tem dúvida, aí você faz o eco transesofágico, que esse aí vai matar a charada. Ó. Veja aqui, ó. Vejo aqui é um corte no esôfago médico, né? Tentando ver as 4 cavidades. Temos aqui o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E aqui a via de saída do ventrículo esquerdo com a aorta, né? Veja aqui a quantidade de volume regurgitante que vai em direção ao teto do átrio esquerdo. É justamente isso que é a insuficiência mitral aguda. Você tem uma ruptura de corda tendínea no prolapso e gera uma grande insuficiência mitral. Né? Então, isso daqui vai gerar também o quê? Vai gerar um pouco de hipertensão pulmonar, porque é justamente aquilo que a gente falou na fisiologia. Pois bem, depois de todos esses comentários, qual seria a resposta? Né? Então, a resposta seria C, sopro sistólico mais perceptível na base cardíaca. Então, esse sopro não vai estar na base cardíaca. Se tiver sopro, vai estar no ápice. Então, por aqui você já mataria a charada. Né? O eletro vai ser normal, isso é verdade, porque você não vai ter sobrecarga de cavidades esquerdas. A pressão venosa jugular pode ser normal, pela questão da hipotensão que ele vai ter, né, pelo distúrbio periférico. Você não vai ter cardiomegalia na radiografia de tórax, vai ter um índice cardiotorácico normal, então pode ter apenas congestão. E aqui você ficaria a dúvida, e sopro sistólico que termina nitidamente antes de EB2. Isso é uma pegadinha, querendo que você marque essa questão, para quê? Porque isso pode ocorrer justamente no caso de ruptura papilar devido à doença coronariana. Então, a resposta correta é a letra C, sopro sistólico mais perceptível na base cardíaca. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima.